Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica de Treinamento da Oitava Igreja Presbiteriana de BH. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tire um tempinho hoje ainda para fazer isso, para você já receber as notificações dos cultos, dos vídeos, das lives, de tudo que a gente está fazendo aqui online. E participe conosco também com comentários, com sugestões, dúvidas que você tem na aula. Você pode usar o chat, você pode usar os comentários. Vai ser muito bom a gente ter essa interação juntos, ok? Então vamos lá para mais uma aula. Que Jesus te abençoe. Dentro do nosso curso Jesus, o Homem que Mudou a História da Humanidade, nós vamos hoje trabalhar com o bloco de ensino mais conhecido de Jesus. Jesus ensinou de várias formas, com parábolas, em vários momentos, mas no Sermão do Monte, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus especialmente, a gente vê também Lucas, grandes porções, mas Mateus é que vai trabalhar isso de uma forma mais detalhada. Nós vamos ver a riqueza do ensino de Jesus, tudo concentrado em um momento só, onde Mateus coloca ele, seja no monte, na montanha, na verdade, num planalto, uma planície num lugar alto, onde ele senta para ensinar os seus discípulos e outras pessoas que estavam lá para escutar também. Seja Sermão do Monte, seja Sermão da Montanha, como você conhece, com certeza é um tempo riquíssimo e quero que você aproveite bastante nessa aula e a aula seguinte nós vamos dividir isso em dois blocos de tão rico que é difícil a gente poder entrar em detalhes em uma aula só. Então vamos lá, vamos caminhar juntos aí com o Sermão do Monte. Bom, em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho o contexto desse Sermão do Monte, que está, na verdade, num contexto maior do início do ministério de Jesus. Jesus começa seu ministério público, segundo Mateus, trabalhando ali alguns milagres, já anunciando a questão da chegada do reino de Deus, e logo ele senta para ensinar os seus discípulos e mostra para eles esse contexto. Agora, é interessante que Mateus 4, no capítulo anterior ao Sermão do Monte, você vai ver Jesus reagindo à questão da prisão de João Batista, vimos sobre João Batista na aula anterior, e ele se retira para Galiléia e vai começar a ensinar. Ao se retirar para Galiléia é interessante, porque se você olhar bem essas ruínas aí essa foto, mostra as ruínas da Galiléia, da sinagoga de Cafarnaum, que ficava na Galiléia. E é muito interessante, porque quando a gente olha para essa foto, a gente vê, na verdade, uma mistura. Não é uma arquitetura judaica, é uma arquitetura com uma influência helênica, ou da cultura grega, muito forte. Ou seja, mesmo na hora de construir o prédio que vai ser o símbolo maior da cultura judaica, eles, por causa da grande influência grega, eles vão usar da arquitetura grega para fazer essa construção. E o ensino de Jesus vai ser nesse contexto, esse contexto helenizado, esse contexto grego. Ele vai falar dessa identidade de Jesus, da identidade do reino de Deus, mas também vai trabalhar a questão do conflito. Que conflito é esse? Jesus vai questionar os ensinos que estavam tão cristalizados ali já na cultura judaica, ainda que sejam ensinos da Torá, ensinos do Antigo Testamento, alguma coisa estava cristalizada e que não era a essência do ensino bíblico. E ele vai confrontar os discípulos, vai confrontar os fariseus com esse ensino. No ministério de Jesus, dentro desse contexto do sermão, a gente vê a ideia dele de atingir os doentes, os atormentados, os paralíticos, os endemoniados, trazendo graça para o pobre. Isso é a questão da chegada do reino. Quando os profetas do Antigo Testamento estão anunciando que o reino vai chegar, que o rei vai voltar, eles anunciam dessa forma, dizendo que os doentes vão ser curados, os atormentados vão ser libertos, os presos vão ser libertados, os paralíticos vão voltar a andar, os surdos vão voltar a escutar e por aí vai. E é isso que Jesus começa fazendo através dos milagres. Os milagres se tornam esse grande sinal de que ele é o Messias, que sim, ele chegou. E ele chegou não como um profeta qualquer, não como um rabi, um rabino qualquer, ele chega como o próprio Messias. E nesse contexto é que ele para ensinar os seus discípulos. Porque o foco dele não era ensinar multidões. O foco de Jesus, quando a gente lê os evangelhos, está intensamente em fazer discípulos. A ideia de Jesus era
propagar o reino através do discipulado, da mudança de vida através do discipulado. E por causa disso, ele senta com seus discípulos e vai ensiná-los de uma forma especial. Na Galileia, nesse contexto misturado de cultura, ele vem com uma cultura que está acima de todas as culturas, que é a cultura do reino de Deus. Uma pergunta que geralmente se faz é: para quem Jesus pregou esse sermão? Para quem ele ensinou esse conteúdo? Quando a gente lê com calma, logo no início do capítulo 5, a gente pega o contexto anterior, no capítulo 4, a gente percebe que ele não ensina isso para a multidão, ele ensina isso para os discípulos. Ele vê a multidão, chama à parte os seus discípulos e começa a ensiná-los. Ao final do sermão, a gente percebe que, à medida que ele vai ensinando, as pessoas vão se aglomerando e, no final, elas ficam maravilhadas com o ensino dele. Mas, quando Mateus escreve, ele mostra Jesus ensinando os seus discípulos. E a gente vai entender daqui a pouco por que isso é importante a gente fazer essa distinção. É um texto altamente simples e, ao mesmo tempo, profundo como nenhum outro. Quando você lê o Sermão do Monte, ele assim, incomoda de tão simples que é, mas ao mesmo tempo incomoda muito mais porque ele é muito profundo. Livros e livros e livros e livros já foram escritos e não se esgota a análise do texto desses 3 capítulos de Mateus. Agora, se você encara ele como simplesmente uma série de ordenanças de Jesus, e muita gente entra nele e começa a entender assim: bom, Jesus foi quem inaugurou o cristianismo, Jesus é o nome maior, o fundador do cristianismo, por exemplo, ele é o mestre e ele é o senhor dentro do contexto do cristianismo. Então a gente tem esse livro como se fosse o livro de regra de como viver o cristianismo. Nós vamos ter um pouco de dificuldade, porque quando a gente enxerga ele como uma série de ordenanças, ele é tão forte que as pessoas vão começar a fazer malabarismos para poder interpretar ele de uma forma que fique mais fácil de caminhar em cima dessas ordenanças. Porque se nós caminharmos achando que, bom, então o cristão é quem pratica 100% o Sermão do Monte, nós vamos ter muita dificuldade. Porque, vamos dizer assim, generalizando sem dificuldade, não conheço uma pessoa que conseguiu viver 100%, a não ser o próprio Jesus, o Sermão do Monte. Por causa disso, nós temos algumas interpretações que vão tentar explicar a gente. E é disso que nós vamos falar. Bom, essas diferentes interpretações vêm ao longo da jornada, ao longo da caminhada da história da igreja. A gente tem, por exemplo, a igreja católica medieval. Ela enfrentava aí essa interpretação do Sermão do Monte, olhando para ela como assim: o ensino do Sermão do Monte é para quem? Só para aquelas pessoas dedicadas para darem conta, freis, monges, pessoas que foram separados, entraram nos monastérios para poder viver uma vida reclusa, abandonaram todas as coisas para viver só para Jesus. Só esse tipo de pessoa que consegue viver o Sermão do Monte. Então esse Sermão do Monte é para esse tipo de pessoa. Uma interpretação um pouco complicada, né? Jesus, quando está ensinando isso, ele não está mencionando em nenhum momento esse tipo de interpretação. Lutero, na Reforma Protestante, ele vai tentar harmonizar essa questão, esses textos difíceis do Sermão do Monte, com a ideia de que é para a vida privada do cristão, é para o relacionamento ali do dia a dia, na vida familiar dele, na vida com os amigos, de dar outra face, e essas relações pessoais nesse sentido. Mas na vida pública, não. Na vida pública, então, se a gente tem que enfrentar um adversário, a gente enfrenta com espada. Se a gente tem uma pessoa que está se levantando contra a gente tem que, se necessário, até atacar. Então, ele tenta separar essas duas ideias da vida privada e da vida pública e separa o Sermão do Monte para a vida privada. Também, certa dificuldade, também a gente não vê Jesus trabalhando esse tipo de ensino.
Os anabatistas, eles trabalharam um pouco de uma abordagem que alguns teólogos da igreja primitiva também trabalharam, da igreja antiga, chamada antiga antes da medieval. Uma interpretação literal. Olha, ele estava querendo dizer isso mesmo. Então eles vão, por exemplo, para um hiperpacifismo. E por causa disso defendem que o cristão não pode viver a vida pública. Ele não pode se envolver com política, ele não pode se envolver com cargos, ele não pode se envolver com nada disso, principalmente naquela época onde guerras eram comuns. Então, declarar guerra, se defender, eles achavam que o cristão tinha que se retirar de qualquer envolvimento com a vida pública. E era assim, um ensino bem radical mesmo, que especialmente os anabatistas tinham. Agora, já a igreja reformada, essa igreja que a gente entende que ela vai se processando, especialmente fundamentada na teologia de Calvino e de outros reformadores, juntamente com os luteranos. Aí Lutero defendeu uma coisa, agora a igreja luterana depois vai ter uma leitura mais chamada leitura paulina. Qual que é a ideia da leitura paulina? É que o Sermão do Monte é um ideal que, se as pessoas tentarem seguir esse ideal só na força da carne, isso é impossível. E porque é impossível, as pessoas vão se quebrantar. E elas vão dizer assim, olha, não tem como eu seguir o Sermão do Monte. Então eu estou perdido. Então não tem salvação para mim. Eu estou longe do reino de Deus. E isso leva a um quebrantamento. Isso leva a uma vida de arrependimento e de se lançar aos pés da cruz e dizer assim, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. E esse é um ponto talvez que seja o mais harmônico quando a gente olha o restante das Escrituras, quando a gente olha o restante do ensino de Jesus, para onde que ele nos leva usando a lei e o que ele está querendo provocar com o Sermão do Monte. E tem o outro lado, que é a teologia liberal, que é já do século passado, onde os liberais começaram a interpretar de uma forma mais alegórica, mais superficial, e disseram assim, olha, é o seguinte, isso é um ideal a ser buscado, mas não é um modelo. Não é uma lei, é só um modelo assim, para a gente olhar e falar assim, não, seria muito bom a gente ser assim, mas cada um anda conforme dá conta. Então, é assim, Jesus só mostrou como que ele gostaria que as coisas fossem, mas na verdade ninguém consegue isso. Se você melhorar um pouco com o Sermão do Monte, já está de bom tamanho. Jesus já vai ficar feliz com você. E a gente percebe que essa teologia liberal está longe daquilo que Jesus estava ensinando. Então Jesus é muito sério quando ele ensina o Sermão do Monte, ele leva a sério e ele deseja que nós levemos o Sermão do Monte a sério também. Bom, o Sermão do Monte é sim um sermão para os discípulos de Jesus. É um sermão para aqueles que seguem a Cristo. É um sermão para o contexto do reino de Deus. E de onde a gente tira isso? Como é que a gente pode ter tanta segurança disso? Em primeiro lugar, a gente vê no contexto, a gente chama de contexto anterior. O que é isso? É o texto anterior àquele que nós estamos estudando. Quando a gente pega o 4:12 em diante, a gente vai ver Jesus chamando os seus discípulos. Jesus começa o seu ministério e logo vai separar os seus discípulos e vai começar a ministrar de uma forma mais especial para esses discípulos. E começa o Sermão do Monte dizendo isso. As multidões estão presentes, mas o foco de Jesus é o ensino dos seus discípulos. Quando a gente olha especialmente o contexto das bem-aventuranças, elas só fazem sentido para aqueles que creem. As bem-aventuranças não fazem sentido para os que não creem. Em primeiro lugar, os benefícios do reino já estão presentes. Aquele que é bem-aventurado tem já o reino de Deus. Já está no reino de Deus. As bem-aventuranças começam e terminam com isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, já é um contexto de reino dos céus. Logo nas bem-aventuranças, a gente já vê isso. A perseguição aos súditos do reino já está presente.
Jesus já disse assim, olha, bem-aventurado fodes quando por causa do evangelho perseguirem vocês. Não é por causa de outra coisa, é por causa do evangelho. Ou seja, o reino já está presente na vida das pessoas que estão sendo perseguidas e é por causa disso que elas estão sendo perseguidas. Isso já é presente. Deus, ele é rei e ele é pai para os ouvintes. Esses versos aí de Mateus 5,16, 48, 6,1, Deus é tratado como pai, Deus é tratado como o pai dos céus. Então, a gente não tem dúvida do qual que é o relacionamento dessas pessoas do Sermão do Monte, os ouvintes e os praticantes do Sermão do Monte, com Deus. Não é outro senão Pai. Isso é muito importante. E os discípulos têm que viver sob esses valores do reino de Deus. Então a ideia não é, você persiga esses valores para que o reino de Deus venha sobre você. Não. Porque você é do reino de Deus, é assim que funciona no reino de Deus. É assim que as pessoas que estão no reino de Deus vivem. E isso é muito importante. Se a gente perde isso de vista, nós vamos querer impor o reino de Deus ou impor os valores do reino de Deus em pessoas que não têm Deus como pai, que não têm Deus nesse relacionamento e não experimenta já os benefícios do reino de Deus. E isso aí é muito difícil. Mas e os não crentes? Como é que a gente faz então? Os não crentes, a multidão que estava lá com Jesus, que não era discípulo de Jesus, eles ficam maravilhados também. E as pessoas, quando leem o Sermão do Monte, ainda que não sejam seguidores de Jesus, também ficam maravilhadas, porque o ensino é muito profundo e é muito bonito. Só que viver esse reino, viver esses valores, só com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, não adianta tentar viver isso na força do braço. Então, é muito importante isso se você está tentando aí viver isso na força do braço, o reino precisa entrar dentro do seu coração. O Espírito de Deus precisa ser derramado sobre você. Senão, você vai tentar e vai ser mais frustrante do que qualquer outra coisa. Mas, quando o Espírito de Deus é derramado no nosso coração, quando entregamos nossa vida para Jesus, os valores do reino se tornam realidade nas nossas vidas. Bom, e quando a gente vai olhando o Sermão do Monte como um todo, a gente vai percebendo que, sim, ele está falando dessa vida no reino de Deus. O contexto todo de Mateus é a proclamação do reino dos céus. O reino dos céus é constantemente citado, mais de 30 vezes no Evangelho de Mateus, a expressão reino dos céus é usada. Os milagres vão anunciar o poder desse reino. E o Sermão do Monte e outros ensinos, não só o Sermão do Monte, outros ensinos de Jesus, vão mostrar os valores do reino que são ensinados e são demonstrados por Jesus. Só dentro do Sermão do Monte, a palavra reino, se referindo ao reino de Deus, aparece 9 vezes, só nesses 3 capítulos do Sermão do Monte. As bem-aventuranças começam e terminam com aqueles que possuem o reino dos céus. Já mencionamos aí, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. A oração do Pai Nosso, venha o teu reino, isso tudo está no Sermão do Monte. Ele diz, quando ele vai falar sobre a questão das posses, das finanças, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, esse ensino do reino de Deus, ele é preponderante, ele é claro nessa questão do Sermão do Monte. E essa é a vida no reino de Deus. Por causa disso, o rei chegou. Vivamos sob o seu reinado. Jesus está presente. Ele é o rei, nós somos súditos do seu reinado. Então, o que se espera desse reinado? O que o rei espera de nós? É isso que ele está dizendo através do Sermão do Monte. Bom, quais são as evidências que a gente tem de que Jesus, o rei desse reino, tem realmente essa autoridade para pedir isso de nós? E, geralmente, quando uma pessoa está ensinando alguma coisa e demandando de nós algo, a gente quer assim, poxa vida, isso tem a ver com você que está ensinando isso? Nós podemos ter essa segurança? É claro que Jesus tem autoridade por si mesmo,
Mas não só por isso, Jesus, quando ele ensina sobre, por exemplo, as bem-aventuranças, ele não está ensinando teoria, ele está falando de alguma coisa que ele praticou. Então, quando a gente olha para as bem-aventuranças, a gente vê, por exemplo, bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito. Jesus, a encarnação é um exemplo da humilhação de Jesus, porque ele, sendo filho de Deus, em glória nos céus, ele se faz carne e se humilha até a morte de cruz. Então ele sabe o que é ser humilde. Ele chorou sobre Israel, o famoso lamento sobre Jerusalém, lá em Mateus 23, no verso 7. É uma atitude de Jesus que ele chora pelo pecado de Israel. Ele foi uma pessoa mansa, Mateus 11, 29 diz assim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E por mais que ele fosse atacado, ele sempre reagia com mansidão, fome e sede de justiça. Jesus cumpriu toda a lei, nenhum pingo das letras da lei saiu ou foi revogado segundo Jesus Cristo. E ele cumpre toda a lei em si mesmo na cruz. Ele é misericordioso. Nós vamos ver cada uma dessas bem-aventuranças com calma, só estou citando elas aqui. Ele é misericordioso, várias vezes ele cura as pessoas, diz Mateus, movido por compaixão, por misericórdia, que ele cura as pessoas que ele vê que estavam sofrendo. Ele é limpo de coração, nem os seus próprios inimigos conseguiram condená-lo assim, via de fato. Eles conseguiram condenar com mentiras, com pressão lá sobre Pilatos. Mas eles não conseguiam em momento nenhum, e Pilatos vai confirmar isso. Eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Ele era um pacificador. A mulher adúltera foi jogada aos seus pés e as pessoas queriam pressionar para que ela fosse apedrejada e que Jesus começasse o apedrejamento, mas ele é um pacificador e com poucas palavras ele desarma aquelas pessoas raivosas e traz paz para aquela situação. E não teve pessoa mais perseguida até a morte, e não só perseguido, mas prepara os seus discípulos para essa perseguição. Por isso, ele disse lá em Mateus 10, 24 e 25, basta ao discípulo ser como o mestre. Se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Então, se vocês querem viver uma vida do reino, vocês têm que me imitar. E uma coisa que ele viveu foi plenamente, 100%, esse sermão do monte que ele ensinou. Bom, então vamos entrar aqui nas bem-aventuranças e dar uma olhadinha nelas com calma, porque muitas vezes a gente lê assim muito en passant, acha legal, acha bonito e passa direto, mas as bem-aventuranças são muito ricas. Vamos começar exatamente pelo texto. Mateus 5, no início do capítulo, diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender alguns termos. Um deles é o termo bem-aventurado, feliz, abençoado, que é um Macários. Macários é esse termo em grego. E ele quer dizer também feliz. Algumas traduções da Bíblia vão dizer assim, felizes os humildes, felizes os misericordiosos. As mais tradicionais vão dizer bem-aventurado. E esse termo quer dizer mais do que simplesmente uma sensação de felicidade. A gente não usa muito o termo bem-aventurado mais, a não ser com as bem-aventuranças bíblicas, né? Ninguém chama a outra pessoa de bem-aventurada hoje em dia. Mas um termo talvez muito próximo nosso seria o termo abençoado. Ou seja, ele não é feliz porque ele se alegra em ser perseguido, ele se alegra em chorar. Não é isso. A questão é que ele é abençoado. Por quê?
Deus se agrada dele e vai o abençoar por causa desse tipo de comportamento que ele tem. Essa lista é uma lista surpreendente. Por quê? Se você fosse fazer uma listinha assim, fale aí 8 qualidades de uma pessoa que é feliz. Você muito provavelmente não vai citar a maioria dessas qualidades. Essas não são qualidades valorizadas no nosso dia a dia, na sociedade, em nenhuma época. Não era assim também na época de Jesus. A cultura grega e mesmo a cultura judaica não valorizava esse tipo de qualidade. Mas qual que é a diferença? A questão é que essas são qualidades do reino dos céus. A lista é do reino dos céus. Por quê? As bem-aventuranças são desse reino, são desse ambiente. E tem um motivo por causa disso. E é isso que nós vamos dar uma olhadinha nessas bem-aventuranças para a gente entender por que elas não estariam numa lista normal de qualquer um de nós e por que são essas as bem-aventuranças, essas as qualidades da lista que Jesus fez para nos ensinar. Bom, então vamos lá, vamos entender um pouco essas bem-aventuranças, porque elas não são desconectadas umas das outras. Elas são um crescente e estão conectadíssimas da primeira até a 8ª bem-aventurança. Começa o texto dizendo assim, bem-aventurado o humilde de espírito, ou pobre de espírito. E essa é a ideia daquela pessoa que tem uma consciência própria da sua situação espiritual. Ou seja, ela entende que ela é pecadora. E porque ela entende que ela é pecadora, ela se humilha diante do Senhor. Quem acha que não é pecador, quem acha que não tem defeito, que não tem problema, ou, não, eu sou pecador, mas eu me resolvo, outras pessoas são mais pecadoras do que eu. Essa pessoa é uma pessoa arrogante. Essa pessoa é uma pessoa que a humildade passou longe. Pelo menos quando a gente está falando do reino de Deus. Ela pode ser até mais humilde do que outras pessoas, se ela se compara com outras pessoas. Mas quando ela se compara com Jesus, se quebrantamento não entrar no nosso coração, a arrogância vai lançar raiz. Por isso que as bem-aventuranças começam com bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que é humilde de espírito. Pobre de espírito não quer dizer uma pessoa de pobreza, assim, de caráter, igual a gente muitas vezes usa o pobre de espírito hoje, né? Fulano é pobre de espírito, tem a ver com caráter. Não é essa a ideia lá do texto bíblico. E nem tem a ver também com a pobreza física, a pobreza de dinheiro, que muitas vezes a igreja cristã, às vezes, teve essa interpretação, teologia da libertação e por aí vai. Também não está dizendo isso, porque isso não conecta com as outras bem-aventuranças. Aqui está se falando de uma humildade espiritual, de uma humildade de saber que eu não sou nada sem Jesus, que eu preciso dele. E por causa disso, essa pessoa tem o reino dos céus. E por causa disso também ela chora a sua própria pobreza espiritual, porque ela entende que ela não consegue resolver o seu problema. Essa foi a questão de Isaías, quando ele se depara com o trono do Senhor e tem uma visão de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, ele está falando um monte de ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai daqueles outros, até que ele se depara com o Senhor e diz assim, ai de mim, porque eu sou de lábios impuros, eu sou impuro, eu sou pobre espiritualmente falando, e eu vivo no meio de um povo também impuro, e eu vi o Senhor. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios de que a tristeza segundo Deus produz quebrantamento. A tristeza segundo o mundo produz só morte, mas a tristeza segundo Deus produz quebrantamento e vida. Então, por isso que Tiago desafia também a gente se achegar a Deus com quebrantamento. Esse é o tipo de quebrantamento que Deus quer. Esse é o chorar. Chorar a sua própria condição, chorar a condição das pessoas à sua volta, o pecado à sua volta. Essa sensação de quebrantamento precisa entrar em nós, porque esse é o quebrantamento que vai ser consolado segundo o Senhor. O próximo passo é a mansidão. Bem-aventurados os mansos. E esse manso não tem a ver com
personalidade, aquela pessoa calma, tranquila. Não é. A questão é que é caráter. E o Martin Lloyd Jones, ele tem uma expressão que é muito interessante. Ele, ao falar sobre essa bem-aventurança, ele diz assim, que a ideia dessa bem-aventurança é você sabendo que você é pecador, você sabendo o que é que se passa na sua cabeça com frequência, vem à sua mente, como é que as pessoas podem me tratar tão bem, sendo eu quem eu sou? E essa é a ideia do manso, porque quando a gente se acha melhor do que os outros, a gente quer que os outros sirvam a gente. Mas quando eu me acho humilde, quebrantado, eu quero servir as outras pessoas. Então, se a pessoa me agride, eu não reajo com um soco na cara dela. Eu reajo com mansidão, porque eu sei que eu tenho todo o potencial para agredir essa pessoa também. Eu só não fiz agora, mas eu sou manso na minha reação. E essa é a ideia. A quarta bem-aventurança vai falar do bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E esse é um estilo de vida daquele que, olha, eu sou pobre e humilde de espírito, eu estou chorando, eu sou manso, mas eu não posso ficar parado. Eu tenho que buscar o que é correto. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu preciso ser saciado nessa minha ânsia pela justiça. Eu não posso deixar as coisas do jeito que estão. Eu tenho que buscar a justiça na cruz, a justiça pelo meu pecado, crendo em Jesus Cristo, mas também eu tenho que ser um porta-voz dessa justiça para as pessoas, os oprimidos à minha volta. Por isso que alguns chamam essa bem-aventurança de uma bem-aventurança de conexão. Porque as 3 primeiras bem-aventuranças têm a ver com a nossa situação diante de Deus. As 3 seguintes têm a ver com a nossa reação diante das pessoas. E essa vai ligar as bem-aventuranças 1, 2 e 3 com as 5, 6 e 7, que nós vamos ver a seguir. As bem-aventuranças seguintes vão trabalhar algo mais prático. A anterior, quem tem fome e sede de justiça, já nos impulsiona para a ação à nossa volta. Mas a próxima é bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso não tem como ele ser misericordioso consigo mesmo, ele é misericordioso com outras pessoas. Ser misericordioso é colocar o seu coração na miséria da outra pessoa. Então, quando nós nos vemos em pobreza, a gente se identifica com a pobreza e com a humildade das outras pessoas. Quem não enxerga as outras pessoas como um alvo da misericordiosa é porque o orgulho já entrou dentro do seu coração. A outra pessoa que se vire, eu não tenho nada a ver com isso. Ela tem condição de resolver o seu problema e ela que se vire. Me deixa só, eu quero cuidar da minha vida. Mas quando a gente é atingido por esse quebrantamento de Deus, a gente percebe a nossa real situação diante de Deus, nós nos colocamos na miséria do outro e fala assim, não, deixa eu ajudar. Eu quero ser um agente de Deus na vida das outras pessoas. E a gente olha as pessoas de um modo diferente. O próximo bem-aventurado é o limpo de coração. Não é o limpo de coração porque ele é bonito, não é o limpo de coração porque ele é um santarrão. É um limpo de coração porque o pecado, eu já me entristeci por causa do meu pecado, me humilhei e chorei por causa do meu pecado. Então, isso gera em mim o desejo de não ser mais atingido por esse pecado, de arrancar as raízes desse pecado de uma vez por todas da minha vida. E eu vou deixar, eu vou fazer de tudo para que esse pecado desapareça da minha vida. E qual que é o produto disso? É a limpeza do coração. Não é porque isso é uma qualidade minha nata, mas é uma ação de Deus na minha vida que transforma a minha vida de dentro para fora. A próxima bem-aventurança é somos pacificadores, ou seja, aquele que abre mão dos seus direitos porque ele sabe que ele não é melhor do que as outras pessoas. Geralmente nós estamos demandando os nossos direitos, isso, você não pode fazer isso, eu sou isso, eu sou aquilo, você tem que me servir, porque nós nos achamos melhores do que as outras pessoas. Quando nós percebemos que nós não somos melhores do que os outros, nós nos tornamos agentes de pacificação. Nós nos tornamos agentes para que a paz de Deus reine no ambiente à nossa volta, em vez da gente ficar demandando os nossos direitos uns para os outros.
Agora, esse tipo de estilo de vida, de um estilo de vida de pacificador, de uma pessoa que não se deixa levar pelo pecado, mas é limpo de coração, misericordioso, que busca a justiça e não admite a injustiça à sua volta, leva à última bem-aventurança, que na verdade é o resultado disso tudo, que é a perseguição. Por isso que Jesus dá uma trabalhada um pouco maior nessa no final. Por quê? Bem-aventurado é aquele que vai ser perseguido por causa dessa justiça. Porque esse estilo de vida incomoda muita gente. Esse estilo de vida, as pessoas não querem saber dele. Então, vão atacar as pessoas que são os porta-vozes desse estilo de vida. Essa pessoa vai ser sim perseguida. Mas Jesus diz, assim também foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Então, vocês são abençoados por causa desse tipo de perseguição. Bom, quais são os resultados das bem-aventuranças? Então, Jesus, ao falar delas, ele vai citar: bem-aventurados são os assim, os assados, pois deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque herdarão a terra, porque serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus. Isso é um pacote. Não adianta muito a gente ficar só relacionando uma com a outra. Quem é que vai herdar a terra? Ah, é porque é assim. Quem é que vai? Ah, porque é essa. Não. É mais fácil a gente enxergar isso como um grande pacote. Esse é o estilo de vida da pessoa que vive no reino de Deus. E essas são as retribuições, esses são as bênçãos de Deus sobre aquele que vive o reino de Deus, aquele que está no reino de Deus. Eles vão ter tudo isso. Então, esse é o grande estilo da chegada do reino. É interessante porque alguns falam do já, pois deles é o reino dos céus. Outros vão falar do que ainda vai acontecer. Serão consolados, herdarão a terra, serão fartos. E essa é a ideia que a teologia fala do já e ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ainda não chegou na sua plenitude. Nós já experimentamos um pouco de todas essas bem-aventuranças, mas vamos experimentá-las na sua plenitude no dia final. E só fazer uma correlação aqui com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, Deus, lá em Gálatas 5, quando fala que o fruto é paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, não está falando de várias coisas diferentes, vários frutos diferentes, está falando de um fruto que se manifesta de várias formas. As bem-aventuranças são como o fruto do Espírito. São diversas bem-aventuranças, mas que são manifestadas na vida daquele que vive o reino de Deus. Não tem como a gente tentar viver uma e não viver a outra. Uma leva a outra e todas fazem parte desse trabalho de Deus nas nossas vidas de uma forma geral. Bom, Jesus vai seguir depois das bem-aventuranças, falando agora, trabalhando a questão da lei. Ele começa uma série de ensinamentos comparando algumas coisas com como as pessoas estavam praticando a lei de Moisés. Alguns, por causa disso, vão se incomodar achando que Jesus ele era contra a lei do Antigo Testamento. Então, várias vezes ele vai falar e ser acusado de quebrar ou de violar a lei do sábado. Mas esse texto mostra muito bem que não tem nada disso. Jesus, apesar dele dizer assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês. Alguns vão tentar sustentar que Jesus estava tentando dizer, olha, a lei, esqueçam a lei do Antigo Testamento. Mas é o contrário. Jesus está reforçando a lei do Antigo Testamento. Por isso que lá em Mateus 5,17 em diante, ele vai dizer assim, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Nem uma letrinha, nem um pingo no i, nem um tiozinho vai sair da lei antes que ela se cumpra toda. Então a expectativa dele era de uma vida de mais justiça ainda, mas é uma vida de justiça de dentro para fora e não apenas exteriormente, como os fariseus estavam acostumados a dizer. Como os fariseus estavam vivendo. Eles viviam uma capa de justiça, mas Jesus estava ensinando que a justiça tinha que vir de dentro para fora e era muito mais intensa do que eles poderiam imaginar. Por isso ele vai dizer ao final, a justiça daquelas pessoas que vivem o reino de Deus
deve exceder a dos escribas e dos fariseus, porque mais do que se preocupar com as ações externas, a gente tem que se preocupar com a motivação do coração. Não adianta nada como um dos exemplos dele, não adulterar, mas dentro da minha mente eu alimento pensamentos de adultério o tempo todo. Ele diz, olha, você só não está fazendo, mas dentro do seu coração você já fez tudo que não poderia ter sido feito. Então, é isso que ele vai trabalhar, é isso que nós vamos ver também em um dos exemplos aqui que tem a ver com a ira, com o assassinato. Bom, Jesus vai trabalhar vários desses blocos, dizendo assim, olha, vocês ouviram e foi dito aos antigos, eu porém digo a vocês. Ele vai falar sobre adultério, sobre amor ao próximo, sobre divórcio. Eu queria passar aqui como um dos exemplos desses, só para a gente fechar o nosso estudo de hoje, a questão da ira, como é que Jesus tratou isso e como é importante a gente ler esses blocos com muita atenção, porque são muito ricos. Diz o texto assim de Mateus 5, 21 a 26. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bom, quando a gente começa a olhar esse texto com mais calma e começa a destrinchar um pouquinho, a gente vai entendendo ele um pouquinho melhor. Ele diz assim, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Isso é lei, 10 mandamentos, não tem discussão. Só que Jesus não está olhando só para o exterior. Ele diz assim, eu porém vos digo, olha, não é só enfiar a faca no peito da pessoa. Tem um nível de assassinato que ele muitas vezes existe dentro do nosso coração, que a gente deixa ele habitar no nosso coração, mas a gente acha que está tudo legal porque a gente não enfiou a faca no peito da pessoa. E ele faz uma escadinha, ele diz assim, olha, quem se irá sem motivo contra alguém? Por que ele está dizendo isso? Olha, se a pessoa fez um mal, você ter um sentimento de ira, porque a pessoa fez um mal contra você, até aí a questão é o que você vai fazer com esse sentimento. Ele não pode alojar-se dentro do seu coração. O problema é que muitas vezes a gente deixa esse sentimento acontecer sem motivo. Porque a gente não quer saber por que a pessoa fez aquilo. Ela não quer saber o motivo, se foi engano, se você está enganado. Você quer que essa pessoa morra. E você mata essa pessoa dentro do seu coração. Quem proferir um insulto, e essa palavra insulto é uma palavra que lá no original ela era usada, na época de Jesus, no aramaico, a palavra chama raca. É um termo que assim, serve para nada. Você não serve para nada. Você falar isso para outra pessoa já é um outro nível também. Você proferir o insulto, você dizer que essa pessoa não serve para nada, ou quem chamar o outro de tolo, de bobo, é mais ou menos essa mesma ideia do não serve para nada. Essas pessoas estão sujeitas ao fogo do inferno. Por quê? Quando você olha para uma pessoa, você fala assim, essa pessoa não serve para nada, você está considerando que essa pessoa não tem valor nenhum. Se essa pessoa não tem valor nenhum, ela pode ser eliminada. Não tem problema. Os grandes assassinatos começam aí. Foi isso que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Ele considerou que os judeus não serviam para nada, que os ciganos não serviam para nada, que os homossexuais não serviam para nada. Pode matar todo mundo. Tudo começa com uma classificação. Ah, que é isso? Mas você está me chamando de Hitler? Tudo começa com um pequeno sentimento dentro do coração. Essa pessoa não serve para nada.
Então, matá-la não tem problema, porque a gente mata o que não serve para nada, a gente descarta o que não serve para nada. Esse tipo de sentimento, segundo Jesus, está sujeito ao fogo do inferno. Mas ele vai mais além, ele fala assim, olha, se você você vai levar a sua oferta lá diante do altar e percebe que uma pessoa tem alguma coisa contra você, não é que você tem uma coisa contra outra pessoa, não. Outra pessoa tem contra você. O que ele está querendo dizer? Olha, a restauração do relacionamento, ele está falando de um irmão que tem uma pessoa contra você, tem alguma demanda contra você. Se você tem consciência disso, é sua responsabilidade restaurar o relacionamento. Não é só da outra pessoa. Se você sabe disso, você não pode levar essa oferta, ou seja, você não pode achar que a sua vida espiritual está tudo ok. Não está. Se você tem consciência, é sua responsabilidade ir lá e se restaurar a sua vida com essa pessoa. Mas mais ainda, ele fala não só do irmão, ele fala do adversário. Se você sabe que o seu adversário tem alguma coisa contra você, você resolva isso quanto antes, para que ele não leve essa demanda para o juiz e você se veja em maus lençóis. Ou seja, a atitude de pacificador, ela não é só para com o irmão. A atitude de pacificador é para com até os adversários. Sabe por quê? Porque nós não somos iguais às outras pessoas. Nós somos do reino de Deus. E quem é do reino de Deus vive de uma forma diferente. Então, se você tem alguma coisa contra um irmão, contra o adversário, se você chama outra pessoa do mínimo, do menor dos xingamentos que existem na nossa sociedade, você está sujeito a julgamento. E é o que ele diz no final: vai ser cobrado até o último centavo, porque nós não agimos com misericórdia quando deveríamos ter agido com misericórdia. E se nós não agimos com misericórdia, misericórdia não nos será dada. E isso aí é muito sério, é isso que Jesus está querendo nos ensinar. E hoje? Como é que seria isso hoje? Vou te dar um exemplo. Eutanásia e aborto. Qual que é a ideia da eutanásia e do aborto? Olha, o aborto, essa criança não é uma criança, é só uma multiplicação de células. Ela não é uma pessoa. Se ela não é uma pessoa, ela não serve para nada. Eu posso tirar, eu posso abortar. Tá vendo como é que o raciocínio é esse? Essa pessoa, ela está vegetando, ela não é mais uma pessoa, ela é um vegetal em cima de uma cama. Então nós podemos praticar a eutanásia nela, porque ela não serve mais para viver, ela não é mais uma pessoa. E aí nós podemos arrancar essa pessoa. É aí que entra o assassinato na nossa cultura hoje, através do aborto e através da eutanásia, chamando o feto e chamando a pessoa que está em cima de uma cama de não pessoas, e aí elas podem ser eliminadas. É isso que Deus está chamando a nossa atenção através disso. Então, fique ligado, isso é só um, depois você pode ler os outros aí com essa mesma calma e destrinchar isso. Bom, fechamos esse início aí do Sermão do Monte, especialmente bem-aventuranças, e o exemplo aí do que Jesus trabalhou sobre a lei, mas na próxima aula nós vamos continuar o Sermão do Monte, temos mais uma aula sobre ele, para a gente olhar mais alguns textos, e eu quero te desafiar a ler Mateus 5, 6 e 7 com calma, detidamente essa semana, para a gente poder aproveitar mais ainda, ok? Não se esqueça, se você tiver alguma pergunta, digite aí no chat, aí nas perguntas depois que sair do ao vivo, para a gente poder interagir, e eu vou ter muita alegria em poder a gente caminhar junto e tirar essas dúvidas naquilo que a gente consegue aí caminhar juntos, ok? Se você tiver alguma contribuição também, eu ficarei feliz em escutar, em ler o que é que você tem para contribuir. Jesus te abençoe ricamente, um grande abraço e nos vemos aí na próxima aula com certeza. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você puder, compartilhe com outras pessoas. Clica lá no curtir e continue interagindo com a gente ao longo da semana. Se você não assistiu às aulas anteriores, vá lá, assista as outras aulas. É só você entrar na playlist lá da Escola Bíblica dentro do canal da Oitava. E
participe com toda a nossa programação, nós temos os cultos online, vai ser uma alegria ter você presente nesse tempo, ok? Um grande abraço, que Jesus te abençoe ricamente.